17, e sejam cheios Aleluia. do Espírito Santo. Eu quero tratar o tema como um efeito do que estava acontecendo quando Ananias ali chegou. Daniel 9 diz que quando Deus chama Ananias, no versículo de número 11, o Senhor diz: levante-se e vá até a rua chamada direita. Aleluia. E lá localize a casa de Judas. E procure por um homem de Tarso chamado Saulo. E o Senhor revela um segredo a Ananias. Ele está orando. Aleluia. Senhor, para que eu preciso ir lá? Para orar por ele. Ananias vai até a casa que o Senhor lhe manda orar por alguém que já estava orando. E eu quero tomar esse texto como base para meditar com os irmãos sobre o tema: o que acontece quando nós decidimos orar? O que acontece quando o crente decide orar? Quando a igreja decide orar? É importante lembrar que oração é um dever do crente. Lucas 18, versículo 1, Jesus disse, está escrito que ele ensinou uma parábola acerca do dever de orar sempre e jamais esmorecer. Jesus então nos ensina que orar é um dever nosso. Dever este que não fazê-lo, não cumpri-lo, já se torna um erro, um pecado. No primeiro livro de Samuel, capítulo 12, 23, Samuel faz uma prédica à nação. A mensagem é tão impactante que a nação se volta para o profeta e diz: homem de Deus, não cesse de orar por nós, porque o nosso pecado é grande diante de Deus. Aí o profeta responde dizendo: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Ele revela-nos que o simples fato de deixarmos de orar já se constitui um erro, um pecado. É por esta razão que em Mateus 26, 41, Jesus diz aos discípulos que estão com ele: orai, vigiai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quando não oramos, já estamos errando. O Senhor tem promessas àqueles que decidem orar. Mateus 21, 22, Jesus disse: tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Caso alguém o interrogue: por que Jesus? Em Mateus 7,7 ele explica, ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus então nos conforta, ele diz: qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Quando o crente pede, ele faz isso através da oração. Paulo assimila esta verdade quando ele escreve à igreja que está lá em Tessalônica.
na epístola endereçada a essa igreja, no capítulo 5, 17, ele diz aos crentes de lá: orem sem cessar. Quando Paulo os convida ou os orienta a orar sem cessar, ele não está pedindo para os crentes de Tessalônica passarem um dia de joelhos dobrados orando. Se fosse esta a sua temática, não haveria tempo para as outras atividades. Se não é isso o que ele está pedindo, pastor. Ele está dizendo: estejam prontos a orar sempre que necessário for. Orai sem cessar. Aos Romanos 12, versículo 11 e 12, Paulo escreve: não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sejam pacientes nas tribulações e perseverai nas orações. Porque quando nós oramos, as circunstâncias mudam. Por quê? Tiago explica, Tiago 5,16, ele diz: orai uns pelos outros e confessai as vossas culpas uns aos outros. Por que, Tiago? Orar, ele diz, porque a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Precisamos orar. Davi, no Salmo 55, versículo 17, nos revela que durante o dia ele tinha pelo menos 3 períodos de oração. Ele escreve: de tarde, de manhã e ao meio-dia eu oro e clamo, e ele ouve a minha voz. Só que Davi não se limita a esses 3 horários. No Salmo 63, versículo 1, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Além de orar de tarde, de manhã e ao meio-dia, Davi ainda ora pela madrugada. Salomão, seu filho, observa seu exemplo, e quando ele está escrevendo Provérbios, no capítulo 8, 17, parece que ele vê um pai de joelhos dobrados, e ele escreve dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Aleluia. Nós precisamos e devemos orar diariamente, orar com perseverança, orar em plena certeza de fé. Por quê, pastor? Porque orar é nosso dever. E quando eu digo que orar é um dever, logo alguém pergunta: se orar é um dever, necessariamente deve-se existir uma fórmula para se orar. Não existe uma fórmula, porque orar é conversar com Deus, e assim como cada ser humano é um universo em particular, e isso faz conversar de forma diferente um do outro, a oração, cada um tem o seu próprio jeito de conversar com Deus. Eu me lembro até de uma mulher que estava no culto no domingo à noite, e o pastor estava pregando sobre a ressurreição de Lázaro. Terminado o culto, ela, o esposo e a filha voltam para casa. Só que eles não moravam na cidade, moravam no interior. No dia seguinte, ela levanta-se pela manhã, prepara o café, o marido vem, toma o café e sai para a lida diária. Ela vai ao quarto da menina acordá-la. Quando chega lá,
ela percebe que a menina está morta sobre a cama. Ela pega o corpo da menina do quarto dela, leva até o quarto do casal, coloca sobre a cama do casal, cobre o corpo da filha, fecha a casa e vai para a cidade. Na cidade, ela localizou a casa do pastor. Quando localizou a casa do pastor, bateu na porta, o pastor a atende. Quando ela está na sala sentada, o pastor diz: irmã, em que lhe posso ser útil? Ela diz: pastor, talvez o senhor nem se lembre de mim e nem me conheça direito, porque eu sou nova convertida, mas eu congrego na igreja que o Senhor é pastor. E ontem eu estava no culto e ouvi o Senhor pregando, e o Senhor disse que Jesus ressuscitou o cara. Se não me falha a memória, é um tal de Lázaro. Me parece que já tinha 4 dias de morto. Eu vim aqui perguntar para o senhor se aquela história que o senhor falou ontem na igreja é verdadeira. O pastor inicialmente sentiu um misto de gozo, de alegria, porque ele pensou: a irmã estava ligada na mensagem. E ele disse: é verdade, o que eu falei é a mais pura verdade. Quando ele disse que se tratava de um fato verídico, ela soltou o ar como que sentindo alívio. Ela disse: graças a Deus que é verdade. Quando ela fez isso, o pastor já ficou alerta, coçou a nuca e disse: mas a irmã está querendo saber por que mesmo? Ela disse: pastor, porque o meu caso é fácil. A minha filha morreu agora de madrugada. Será que não tem como o senhor pedir para Jesus ir lá em casa, ressuscitar ela para mim? O pastor ficou de pé, caminhando na sala, para um lado, para o outro, pensando: o que eu faço? Enquanto ele está em apuros, o Espírito de Deus disse a ele: filho, pede para ela falar comigo, do jeito que ela falou contigo, que eu resolvo. Aí o pastor disse: por que a irmã mesmo não ora e fala com ele? Ela disse: eu não sei orar. Esqueceu? Eu sou nova convertida. Ele disse: não, a irmã vai falar com Jesus do jeito que a irmã falou comigo. Ela: eu posso? Ele disse: pode e deve. Faz o seguinte, entra aqui. E ele mostrou para ela o quartinho dele de oração. Entra, fecha a porta e fala com Jesus do jeito que a irmã falou comigo. Ela entrou, fechou a porta, só que o pastor ficou curioso, colocou o ouvido na porta para ouvir a irmã orando. Do lado de dentro ela diz: ei, Jesus, talvez o senhor não me conheça, porque eu sou nova convertida, eu te aceitei por esses dias, mas eu congrego na igreja que o pastor que mora nessa casa é o dirigente. E ontem à noite no culto ele pregou dizendo que o Senhor ressuscitou um cara, um tal de Lázaro, que já tinha 4 dias de morto, estava até sepultado. Jesus, eu quero dizer para o Senhor que o meu caso é simples, viu? A minha filha morreu agora de madrugada. Quando eu encontrei ela morta, ainda tinha até um pouquinho de calor no corpo. Será que não tem como o senhor ir lá em casa e ressuscitar ela para mim? Ela parou um instante e disse: faz o seguinte, eu vou ensinar como é que o senhor chega lá. O senhor vai sair aqui, ó, da casa do pastor, vai pegar esta rua e o senhor segue nela, como diz o goiano, a vida toda. No final dela, quebra o braço direito, anda 100 metros. Depois quebra o esquerdo, anda 50 metros. O senhor vai chegar no colchete. Aí o senhor atravessa, não deixe o colchete aberto, feche, porque o terreno não é meu. O senhor vai descer por uma estradinha de chão, chegar na beira do rio. Quando o senhor chegar na beirada do rio, atravesse para o outro lado. Do outro lado tem uma cavalgadura, é um jumentinho, mas é meu. Monte nele e vá até a casinha branca que fica no pé da serra, é minha casa. Quando chega lá, por favor, não deixe o jumento solto, dá trabalho para pegar, pode deixá-lo preso. Quando o senhor chegar lá, vai estar de frente com a minha casa. E ela disse: Jesus, vou contar um segredo para o senhor, mas não conte para mais ninguém, por favor.
Do lado direito da porta tem uma pedra. A chave da casa está debaixo dela. Só eu e meu marido sabem disso, viu, Jesus? Pode pegar a chave, abra a porta. Quando o Senhor abrir a porta, o Senhor vai estar de frente com um corredor. Segue nele, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vá até a última porta, é a porta do meu quarto. O Senhor pode entrar lá. Minha filha está em cima da cama. Ressuscita ela para mim, por favor, que já já eu chego lá para dar a atenção que o Senhor merece. Pode ser? Fechado? Então tá bom, Jesus. Obrigado, viu? Levantou, ficou de pé. Quando ela abriu a porta, o pastor que estava ouvindo disse: eu vou junto. O senhor vai junto porque eu quero ver o resultado desta oração. Só que o pastor não conseguiu ficar calado, irmãos. Botou a boca no trombone. Ele ia na rua gritando: gente, essa mulher fez uma oração lá em casa de arrancar pica-pau do ovo. E eu tenho certeza que vai ter milagre. E ele foi gritando essas coisas e as pessoas foram acompanhando. Se eu quero ver também. De modo que juntou uma muvuca caminhando com a mulher. E eles pegaram a avenida, seguiram nela a vida toda. No final da avenida, quebraram o braço direito 100 metros, quebraram o esquerdo 50, desceram a estradinha, atravessaram o rio, subiram. Quando chegaram em frente à casinha branca do pé da serra, a porta da casa estava aberta. Ao invés de entrar para ver o que se passa, ela fica reclamando: ô Jesus, deixou a porta da casa escancarada, foi? Devia ter pelo menos fechado a porta. Mas enquanto ela está reclamando, a menina saiu do quarto do casal e veio caminhando em direção à porta da sala da casa. Quando ela viu a menina, ela correu, abraçou a menina, começou a palpá-la: minha filha, o que aconteceu? E a menina: calma, mãe. O que aconteceu, menina? Calma, mamãe. O que aconteceu? Fala para mim. A menina: deixa eu falar então. Mamãe, entenda, não fui eu que fui para lá. Eu já acordei no quarto da senhora. Eu quero saber como você acordou. Ela: deixa eu explicar. Entrou um homem no quarto. Que homem, menina? Eu não sei que homem, mamãe. Só sei que ele entrou. Ele usa vestes brancas, feitas de linho fino, retorcido. Tocou em mim e disse: acorda, menina, vai receber tua mãe que está chegando aí na casa. E quando eu ia saindo do quarto, ele mandou uma mensagem para a senhora. Que mensagem? Ele mandou dizer que a chave continua debaixo da pedra. Por que ele disse que não precisa dela? E por que ele não precisa dela? Ele disse que ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha. Conversar com ele. Diz o hino dos primórdios da Assembleia de Deus: conta para Jesus aonde é a tua dor. Conta para ele esta noite. Pastor, o que acontece quando nós oramos? O que acontece quando nós oramos? Algumas coisas ocorrem quando nós decidimos orar. Eu quero enumerar algumas. Primeiro, quando nós oramos, pecados são perdoados. Quando nós oramos, pecados são perdoados. É importante lembrar que o pecado é o fracasso da humanidade. As pessoas estão sempre procurando uma explicação para este ou aquele mal. A Bíblia resume isso dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23.
esta destituição da glória nos separou do Criador. Isaías 59:2 diz: eis que as nossas iniquidades causam separação entre nós e o nosso Deus, e o nosso pecado encobre o seu rosto de nós, para que não nos ouça. O pecado, ele quer e tem o poder de nos prender com as suas cordas. Provérbios 5:22, de nos escravizar. Em João 8:34, Jesus disse: todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Em Josué 7, ele nos leva ao fracasso e a sermos destituídos. E no fim, Romanos 6:23, Paulo diz: o salário final do pecado é a morte. O pecado quer nos destruir. Parece que eu estou vendo Jesus conversando com aquele homem, que ele o levanta lá no alpendre, no tanque de Betesda. Jesus o encontra no templo e diz para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Este homem ficou paralisado 38 anos por causa do pecado. O pecado não quer brincar conosco, quer nos parar, quer nos deter, quer nos destruir, quer impedir de acessarmos e vivermos o projeto de Deus para a nossa vida. Eu estava trabalhando em um sítio um dia, e quando eu cheguei pela manhã, eu vi na parede da casa uma lagartixa, essas branquinhas, e ela tinha algo na boca, uma cena aparentemente normal. Só que quando eu voltei ao meio-dia para ir ao almoço, ela continuava no mesmo lugar, com aquele mesmo algo na boca. Fui, almocei, voltei, passei, ela estava lá. 5 horas, quando eu estava saindo, ela continuava na mesma posição. Eu entendi que havia algo errado. Fui lá mexer com ela, ela estava morta, presa por aquela colinha que elas têm na mão e nos pés. Eu tirei ela de lá porque eu fiquei curioso. Coloquei ela sobre um tronco de árvore cortada, 2 palitos de fósforo, abri a boca dela, porque eu fiquei curioso acerca do que tinha na boca. Quando eu tirei para fora, era uma aranha. Mas quando eu puxei a aranha, a língua da lagartixa veio junto. A aranha estava cravada na língua dela. O Espírito Santo, na hora, me ensinou algo. Ele disse: filho, esta lagartixa, se fosse um ser racional, quando ela viu a aranha, ela pensou um lanche rápido, fácil, não haverá nenhum problema. Mas ela não contava que a aranha iria picá-la e matá-la. Assim é o pecado. Você olha e pensa, vai ser rápido, vai ser prático, mas não conta que ele vai matá-lo, destruí-lo. Mas quando nós oramos, pecados são perdoados. Porque, segundo Crônicas 7:14, Deus explica: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós oramos, pecados são perdoados, primeiro, porque quando oramos, nós entramos na presença de um Deus que é luz. 1 João 1,5 diz: Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando você ora, você está na presença de um Deus que é luz. Salmo 36:9 diz: na tua luz eu vejo a luz. Quando você ora, olha o que acontece. Isaías capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor
assentado sobre um alto e sublime trono. A aba do seu vestido enchia o templo todo, e sobre ele voavam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, santidade no ouvir, olhar, pensar e falar. Com 2 cobria os pés, santidade no agir, santidade em ações. E com 2 voavam, porque santidade nos dá poder de ação e reação. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E ele diz: e a casa se encheu de fumaça, e os umbrais das portas tremiam ao som da voz do que clamava. Aí no versículo 4 ele diz: então disse eu, ai de mim. Observe que no capítulo 5, um capítulo antes, Isaías profere 7 ais. Quantos ais? 7. Nenhum tinha a ver com ele. Ele disse: ai daquele lá, ai daquele outro, ai desse também, ai desse aqui. Só que agora ele não diz ai daquele ou daquele, ele diz ai de mim, porque na presença de Deus a sua luz sonda o nosso ser interior. Na presença de Deus nós enxergamos os nossos próprios pecados. Aí o profeta diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O seu lamento também é uma confissão. 1 João capítulo 1 versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando ele termina de confessar, a Bíblia diz em Hebreus 12, 29: nosso Deus é fogo que consome. E sabe uma das coisas que a Bíblia usa na sua linguagem para falar que purifica? Fogo. Zacarias diz: a prata será purificada pelo fogo, o ouro será refinado pelo fogo. Quando nós oramos, nós estamos na presença de um Deus que é fogo. Aí o profeta diz: então voou na minha direção um dos serafins e trazia na mão uma brasa viva que tirou do altar com uma tenaz, e com ela tocou os meus lábios e me disse: veja, isto tocou os teus lábios, perdoados estão os teus pecados e purificado foi das tuas iniquidades. Quando nós oramos, o fogo de Deus purifica a nossa alma, o fogo de Deus purifica nosso espírito, e o fogo de Deus inflama o nosso corpo. Aleluia! Quando oramos, pecados são perdoados. Eu me lembrei de uma senhora que orava por 2 filhos. Os meninos eram atribulados de espírito. Eles eram tão atribulados que o nome de um poderia ser muito bem a grande e o outro tribulação. Os 2 juntos, a grande tribulação. Mas eles tinham uma mãe que orava. Só que esta mãe, o céu a convidou a entrar nas mansões celestiais. Os filhos fazem o sepultamento da mãe. Quando eles voltam do cemitério para casa,
Um deles, naquele clima de nostalgia, entra no quarto da mãe, ajoelha-se ao pé da cama, e ele vai caminhando de joelhos, passando a mão no lençol, até que do lado onde a mãe dorme, ele vem por cima do tapete, e de repente os joelhos dele acessaram 2 buracos no piso. Encaixou o joelho. Quando o joelho encaixou, ele disse: mano! O mano entra no quarto e diz: o que foi, brother? Ele diz: lembra quando nós fugíamos e as balas não nos atingiam? Ele disse: claro, nós temos o corpo fechado, mano. Ele: não era isso não. É porque enquanto nós estávamos lá, a mamãe passava a noite orando por nós daqui. Lembra quando nós brigávamos e ninguém nos cortava de faca? Ele: é porque nós é safo, mano. Ele disse: não é porque nós é safo, não. É porque enquanto nós estávamos lá, a mamãe passava a noite de joelhos dobrados aqui, intercedendo por nós. Diante da comoção que os dois sentem, o Espírito Santo convenceu eles do pecado. Aí os dois caíram de joelhos no chão, e ajoelhados e com lágrimas nos olhos, aceitaram Jesus que a mãe deles adorava e orava. Quando nós oramos, pecados são perdoados. Glória. Diga para alguém do seu lado: ora, que melhor. Se você decidir orar, o céu vai se abrir, a glória vai descer, e acredite, o milagre vai quando decidimos orar, livramentos são concedidos. Salmo 50, versículo 15, Deus diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 34, versículo 4, está escrito: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus terrores. Salmo 34, versículo 6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e salvou-me de todas as minhas angústias. Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A vida do justo é uma vida complicada, a ponto de Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas nunca seremos destruídos. Mas essas coisas fazem parte da vida do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Por quê? O salmista explica, Salmo 121, versículos 5, 6, 7 e 8, ele disse: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma.
o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda. O salmista descobriu um segredo e revelou a nós. Ele disse: o Senhor é a tua sombra à tua direita. Eu desafio alguém aqui essa noite a se colocar em pé e dizer: pastor, eu consigo sair de casa sem sombra. Eu dou uma ordem para minha sombra dizendo: fique em casa, e ela me obedece, pastor. Alguém aqui tem essa capacidade? Ninguém vai erguer a mão, porque isto é impossível. Onde você vai, a sua sombra te acompanha. Onde você passa, ela passa com você. Onde você entra, ela entra junto. E até quando você não a está vendo, no primeiro raio de luz, olha ela lá, continua com você. O salmista está dizendo que quando você decide orar, o Senhor é como a sua sombra. Onde você vai, Ele vai com você. Onde você passa, Ele passa com você. Onde você entra, Ele entra com você. E até quando sem entendimento você diz: o Senhor me deixou, instantes depois, arrependido, você diz: não, Ele estava presente o tempo todo. E porque Ele está presente o tempo todo, Salmo 90, versículo 3, ele diz assim, Salmo 91, ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas está seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Por isso não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 10: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda. Por que não? Porque aos seus anjos Ele dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão pela mão, para que não tropeces em pedra alguma. Acredite, você é protegido por anjos 24 horas por dia. Aí alguém diz: pastor, mas se o anjo falhar, o que será de mim? Isso não é possível. Pastor, mas se fosse possível, se o anjo falhasse, o que seria de mim? Caso isso acontecesse e ele falhasse, na hora que ele falhasse e você assombrado pensasse: agora, o que será de mim? Aí o Salmo 46:8 responde dizendo: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou. Decide orar, livramentos são concedidos. Deixa eu ser profeta para a sua vida esta noite. Enquanto você adora o nome dele aqui, ele está dando ordem a seu respeito ali. Glória! Laços estão sendo cortados agora. Sepulturas estão sendo fechadas, livramentos estão sendo concedidos agora.
O seu cântico será o cântico do salmista. Que cântico? Que diz: o laço quebrou e nós escapamos. O laço quebrou e nós escapamos. Tem livramento para a sua casa, tem livramento para a sua família, tem livramento para a sua vida. Derramado. Quando nós decidimos orar, o Espírito Santo é derramado. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 está escrito: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, enquanto ele fazia o quê? Orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Quando nós oramos, o Espírito Santo é derramado sobre a nossa vida. É por isso que em Atos 1:8 Jesus diz aos discípulos: vocês vão receber poder. Como? Ele explica: ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aí Jesus é assunto ao céu. Diante desta promessa, Atos 1:14 diz que estes que receberam a promessa se reuniram no cenáculo e todos eles perseveravam unânimes em oração. Sabe qual é o resultado desses 10 dias de oração? Atos 2:1 diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles o que? Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, não houve exceção, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando nós oramos, o Espírito Santo é derramado. É por isso que Ananias diz: Senhor, o que o Senhor deseja? Vá até a rua chamada direita, procure pela casa de Judas, e na casa dele procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. O Saulo que é encontrado em oração. Quando Ananias coloca as mãos sobre ele, o céu se abre novamente, o Espírito desce e Saulo fica cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, é ele que escreve Efésios capítulo 5:18, dizendo: não se embriaguem mais com vinho. Por que não, Paulo? Porque no vinho pode haver contenda, devassidões. E o que fazer? Encham-se do Espírito Santo. Porque quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele passa a outro nível de vida espiritual. Ele entra numa dimensão sobrenatural. Glória! Porque quando o Espírito Santo desce,
isso, ao almoxarifado celestial. É por isso que o mesmo Paulo escreve 1 aos Coríntios 12:8. Ele diz: a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito o dom da profecia, a outro o mesmo Espírito dá os dons de cura, a outro ele dá o dom de operação de maravilha, ao outro lá ele dá o dom de variedade de línguas, ao outro ele dá o dom de interpretação de línguas, ao outro ele dá o dom de discernir os espíritos, e o outro ele enche ele com o dom da fé. Aí o mesmo Paulo diz: por isso, quando vocês se reunirem, se for uma igreja cheia do Espírito Santo, um tem visão, o outro tem revelação, o outro tem variedade, o outro tem interpretação, e tudo isso é revelado por aquele que tem doutrina. Aleluia! Quando o Espírito é derramado, o fraco fica forte, o medroso fica corajoso, o tímido fica ousado. Quando o Espírito Santo é derramado, o que é isso, pastor? É o divino no humano, é o celeste no terrestre, é o sobrenatural no que é natural. É por isso que Paulo diz: temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Esta noite, quem veio para receber de Deus não vai voltar para casa de mãos vazias. Por que não, pastor? Porque Jesus, o batizador com o Espírito Santo, está presente na casa, e eu já recebo a autoridade dele para dizer que ele já está enchendo vazias esta noite. E eu recebo a autoridade de Deus para dizer que milagres já estão acontecendo na casa. Houve um crente que um dia foi batizado com o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, seja renovado outra vez. Agora, receba poder. Estou sentindo o mover da glória nesta casa. Enquanto ela se move, ela não está se movendo só por se mover, porque o mover divino e sobrenatural do Espírito Santo sempre tem propósito. Enquanto ela está se movendo, está levantando gente que estava prostrada, está animando gente que estava desanimada, está fazendo o cálice transbordar novamente. Milagres já estão acontecendo esta noite. Enfermidades, doenças e moléstias já estão desaparecendo nesta hora. Talentos já estão sendo desenterrados nesta noite, de modo que quem profetizava e não profetiza mais está sendo renovado outra vez com toda a profecia. Quem falava em mistérios com Deus e já não fala mais, está recebendo línguas novamente através da renovação espiritual. Enfermidades começam a desaparecer agora, nódulos estão desaparecendo agora. Pastor, por que essas coisas acontecem? A Bíblia explica. Isaías 32:15, ela diz: quando o Espírito lá do alto se derrama sobre nós, o deserto
renovado. Pela fé no nome de Jesus, receba, receba, receba.